E aí, pessoal, tudo bem? Hoje veremos probabilidade. Você pode pensar como probabilidade como a chance de algo acontecer. Pode pensar probabilidade ainda como uma relação entre os casos favoráveis e o total de casos. Ou ainda pode pensar probabilidade como o total de casos que eu quero observar em relação ao total de casos possíveis. Fique tranquilo, não é complicado. Eu vou pegar uma moedinha aqui como exemplo. Se eu perguntasse qual é a chance de eu jogar essa moeda para cima e dar cara. Isso aí é um exemplo de probabilidade. Vamos analisar? Na moeda, o número é chamado de coroa e o que aparece aqui, o desenho da face, é chamado de cara. Então lembra que probabilidade é a relação entre os casos favoráveis, o que eu quero, em relação ao total. Então eu tenho duas opções aqui. Tem a opção de dar coroa ou cara. Vamos supor que eu quero coroa. Então dessas duas opções, eu só quero que dê uma coroa. Então, do total de duas, eu tenho uma chance. Isso que é probabilidade. Então, seria uma relação de 1 sobre 2. Lembra lá de fração? Ia ficar bem fácil se você fazer essa analogia lá, fazer aquela relação lá com fração. Então, a probabilidade de dar, por exemplo, coroa é de 1 sobre 2, ou de dar cara também é 1 sobre 2. Se você pensar lá em porcentagem, como as chances são as mesmas, então eu tenho 50% de ser cara ou 50% de ser coroa. Vê que não é tão difícil? Então, probabilidade, a chance de algo acontecer, algo que eu estou observando. Outro exemplo aqui de probabilidade que eu posso pegar com vocês é aqui, ó, o dadinho. Eu estou usando um dado aqui que é no formato cúbico. E se eu perguntasse qual é a probabilidade de eu jogar esse dado e dar, por exemplo, o número 5, o que eu ia pensar, olha, primeiro eu preciso observar quantos casos ou quantas faces eu posso jogar esse dado e cair. Eu posso jogar e dar o número 5, o número 3, o número 2, o número 4 e assim em diante, é o número 6, o número 1. Então eu tenho 6 possibilidades de cair, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, se eu perguntasse qual é a probabilidade de cair o número 5, como só tem o número 5, então eu tenho um total de uma chance do total de 6. Então, olha aí, 1/6. Uma chance do total de 6. Existem 6 números, mas só o que me interessa é o número 5. Então, só uma possibilidade. A mesma coisa eu poderia perguntar se fosse o número par ou o número ímpar, que já aumentaria as possibilidades. Outro exemplo de probabilidade é, por exemplo, qual seria a chance de você comprar uma rifinha na igreja ou na escola e cair exatamente o número que você escolheu. Então, perceberam tudo isso? Probabilidade é um assunto muito interessante e usamos bastante no dia a dia.